Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou advogado tributarista e um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos. E o EBT Comenta de hoje vai trazer uma provocação um pouco diferente. Será que o ICMS existe? Bom, pessoal, nesse contexto de reforma tributária e do que já existe sobre essa matéria, né, então a gente vem percebendo aí na imprensa e nos grupos especializados, colegas, enfim, muito se escreve sobre esse tema. Essencialmente, o que a gente tem nesse momento, hoje é dia 24 de julho de 2023, o que a gente tem essencialmente nesse momento é o texto constitucional que passou na Câmara dos Deputados, a promessa de que ele vai ser alterado no Senado Federal. Provavelmente haverão inclusões, alterações, enfim, a gente não sabe o que vai sair lá na frente, e depois ainda vai ter toda a discussão relacionada à lei complementar, ordinária e toda a regulamentação. Provavelmente vão acontecer ao longo do ano 2024, se as eleições municipais não atrapalharem, né? Mas, basicamente, o que eu queria trazer para reflexão hoje é o seguinte: a gente está falando, então, de uma proposta que visa extinguir o ICMS, entre outros tributos, né? Unificando e criando os novos tributos IBS e CBS. Bom, mas será que o ICMS ele chegou a existir de verdade? Bom, é fato, né? A imensa maioria das empresas relacionadas a comércio de mercadorias ou operações de serviço de telecomunicação, transporte interestadual ou intermunicipal pagam ICMS, então sim, ele existe, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se aquilo que foi definido pela Constituição nunca foi implantado na sua integralidade, será que a gente pode dizer que o ICMS como tributo não cumulativo, propriamente dito, de fato existiu, pelo menos na sua plenitude, na sua versão completa? Me parece que não. Por quê? A discussão aqui é relacionada ao crédito sobre uso e consumo, né? E a situação, ela é cômica, na verdade, né? Cômica se não fosse trágica, obviamente, mas enfim. Em um resumo muito rápido, a gente tem, então, a lei complementar, a lei Candir, né? Lei 87, lei complementar 87/96, foi publicada no Diário Oficial da União em 16 de setembro de 1996. Ela traz lá no seu artigo 20 sobre o débito e crédito do ICMS, e depois no artigo 33, ela trata, então, de que na aplicação do artigo 20, vai se observar o quê? Somente darão direito a crédito, inciso 1, somente darão direito de crédito às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. Pois é, 2033. Isso acontece porque ela foi, a vigência desse dispositivo, entre outros, né, relacionados ao uso e consumo e à própria energia elétrica, foi adiada novamente em 2019, pela sexta vez, né? Quando a lei foi criada pela primeira vez, o momento para que esses dispositivos entrassem em vigor era o ano 2003, depois isso foi para 2007, 2011, 2020, e de 2020 ele deu um pequeno salto de 13 anos para 2033. Bom, dentro da proposta de transição prevista para a reforma tributária, a transição começaria, nesse momento que está previsto, é que ela começaria em 2026 e terminaria em 2033. Então, se isso atrasar mais um pouquinho, ou na verdade se acabar até antecipando um pouquinho, o que a gente pode ver é que esse dispositivo relacionado ao ICMS na Lei Candir nunca vai entrar em vigor, nunca vai chegar o momento dele entrar em vigor. Até porque se pode prever que quando essa data do 2033 chegar, independente da reforma tributária ou não, os estados ainda vão ter os problemas financeiros que eles têm hoje, porque nada está sendo feito para reduzir o tamanho da máquina pública, nem a nível estadual, via de regra, a maioria dos estados pelo menos, e nem a nível federal. Então os problemas orçamentários muito provavelmente vão continuar e provavelmente vai ser adiado pela 7ª vez. Mas é interessante ver esse exemplo porque passa um pouco pela retórica do que a gente tem visto nesses debates relacionados à reforma tributária, né? Muitos se dizendo de, não se preocupem, haverá crédito de entrada. Bom, mas como que vai ser esse crédito de entrada? A alíquota vai para 25%. A gente já sabe que não vai mais para 25%. O próprio professor Ives Gandra trouxe há poucos dias. 25% era na proposta sem exceções, né? Hoje nós temos inúmeras exceções para inúmeros setores para manter a mesma arrecadação federal. Alguns estão calculando que a alíquota deva ir para 28%, Marcos Sintra calculou em 34% e assim por diante, né? Então a gente está falando de uma alíquota aí de 30%. Então a alíquota da tributação sobre o consumo nesses novos tributos unificados ficaria na faixa de 30%, pelo menos, mas não tem problema, não vai haver aumento porque vocês vão ter o crédito na entrada. Bom, mas como que vai ser esse crédito? A lei complementar vai definir. Claro, tudo bem, isso não é para ser previsto na Constituição, mas nem o regramento mínimo, nem a garantia de que qualquer desembolso vai gerar crédito. Porque se não é qualquer desembolso que gera crédito, e isso entrar numa regulamentação, a gente pode ver exatamente a mesma situação, de se criarem exceções, questões semânticas, questões excepcionais que impeçam a plenitude do tributo não cumulativo e a sua aplicação, né? Então fica aqui a reflexão, não dá para a gente criar
fazer esse exercício de futurologia no Brasil é muito difícil, justamente porque as coisas mudam muito rápido, o interesse financeiro e econômico dos entes públicos acaba se sobrepondo. E como aqui, por exemplo, já tivemos 5 adiamentos e uma norma que deveria ter entrado em vigor em 2003, talvez nunca entre em vigor, dado que a data prevista nesse momento é o ano de 2033. Deixa aqui o seu comentário, agradeço pela atenção, um abraço.